Bridgerton se tornou a maior série da Netflix globalmente. Mas para ser sincero, isso não foi uma grande surpresa, já que essa série foi baseada numa série de livros já bem sucedida da autora Julia Quinn e também foi a primeira produção da Shonda Rhimes através da sua produtora, a Shondaland, na gigante do streaming. Não demorou muito para que a série tivesse um futuro garantido na plataforma. Menos de um mês depois do seu lançamento, a série foi renovada para uma segunda temporada e não foi só isso. A série, atualmente, neste momento, já tem também as temporadas 3 e 4 garantidas e recentemente foi anunciado que ela ganharia um spin-off, uma série derivada. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre todos esses assuntos. O que é que a gente já sabe sobre o futuro de Bridgerton na Netflix. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube e tem vários vídeos sobre Bridgerton no meu canal e eu pretendo continuar falando sobre essa série pelo tempo que ela durar. Vamos então ao que interessa. O primeiro tópico da nossa conversa é a segunda temporada. O que é que a gente já sabe sobre a segunda temporada? Assim como a primeira temporada foi baseada no primeiro livro da série Os Bridgertons, da Julia Quinn, O Duque e Eu, a segunda temporada ela vai ser baseada no segundo livro da série, O Visconde que Me Amava. E O Visconde que Me Amava é um livro focado no Anthony, que é o irmão mais velho da família Bridgerton. Os livros de Bridgerton funcionam dessa forma. Cada livro é focado em um irmão. Cada livro conta a história de amor de um dos 8 irmãos dessa família. Por isso temos 8 livros e um livro extra de epílogos. Então, nesses 8 livros, cada livro é dedicado a um irmão. E a série, desde o início, tinha o objetivo, a pretensão de fazer da mesma forma. Cada temporada focando especificamente em um irmão. Então, no final da primeira temporada, a gente vê o Anthony bastante decidido a encontrar uma esposa, a encontrar uma viscondessa, na próxima temporada casamenteira de Londres. E ele deixa claro que ele não pretende fazer isso por amor. Ele quer fazer isso porque é a sua responsabilidade enquanto o herdeiro do título da família. Então ele precisa se casar, ele precisa gerar herdeiros também, é uma responsabilidade para ele. E ele não tem nenhuma pretensão de fato encontrar amor. Ele quer se casar para cumprir com a sua responsabilidade. Entretanto, entre trancos e barrancos, no melhor estilo Enemies to Lovers, o Anthony vai se apaixonar pela maravilhosa Kate. E a gente precisa falar sobre a Kate. A Kate, ela é a nossa protagonista feminina do segundo livro. No livro o sobrenome dela é Sheffield, mas na série esse sobrenome ele foi trocado para Sharma, porque a personagem vai ser uma personagem de origem indiana. A série tem se preocupado muito em construir representatividade na televisão e não seria diferente na segunda temporada. Então, por conta disso, uma atriz de origem indiana foi escalada para interpretar a Kate. Levando isso em consideração, eles decidiram alterar o sobrenome Sheffield para Sharma, que é um sobrenome indiano bastante tradicional. A atriz escalada para interpretar essa personagem é a Simone Ashley. Eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu explico um pouco sobre a carreira da Simone e onde eu falo com bastante profundidade sobre a Kate enquanto personagem. Se você tiver interesse em descobrir um pouco mais sobre essas duas questões, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui do lado, ele tá bem completo e também sem spoilers. Além da Simone Ashley, além da Kate, outros novos personagens também vão entrar na segunda temporada, outros atores também foram escalados. Primeiro, a Kate, ela tem uma meia-irmã e uma madrasta nos livros. A irmã dela é a Edwina e a madrasta é a Mary. Na série, as duas atrizes, obviamente, já foram escaladas para interpretar essas duas personagens. Então, a Edwina ela vai ser interpretada pela Charitra Chandran e a Mary ela vai ser interpretada pela Shelley Cohn. Quando a Netflix e o processo de seleção de elenco divulgaram as informações sobre essas personagens, a Mary Sharma ela foi descrita como a mãe da Kate. No livro, como eu disse, ela é a madrasta. A mãe da Kate faleceu, o pai da Kate também já faleceu e a Mary é quem cuida dela. Eu não sei se na série isso vai ser alterado, se na série a personagem vai ser construída como a mãe da Kate, ao invés de a madrasta. A gente vai precisar esperar para ver se as coisas vão se manter como livro ou não.
Além desses personagens, além dessas 3 personagens no caso, a gente também teve a divulgação de 2 outros novos personagens e, consequentemente, de novos atores. A gente vai ter o ator Callum Lynch interpretando o personagem Tel Sharp e o ator Rupert Young interpretando o personagem Jack. De novas escalações, é isso que sabemos até agora. Mas nem tudo são flores. No início de abril, a gente descobriu que o Regé-Jean Page, que interpreta o Duque de Hastings, o Simon, na primeira temporada de Bridgerton, não retornaria para a segunda temporada. O contrato dele, ele tinha sido inicialmente apenas para uma temporada. E as duas partes, Netflix, Shondaland e o Regé-Jean Page, não conseguiram chegar num acordo de renovação. De acordo com uma entrevista que a Shonda Rhimes deu para Vanity Fair, o Regé-Jean Page ele foi convidado para fazer participações especiais na segunda temporada, mas não deu certo. Entende-se que depois do sucesso da primeira temporada, ele recebeu várias propostas, ele tinha outros projetos e não fez sentido para ele estabelecer um compromisso para uma participação tão pequena. Se comprometer a alguns meses de gravação, algumas datas específicas, por uma participação que talvez não fosse tão significativa para ele e até mesmo possivelmente por um salário que não fizesse tanto sentido. Então, não teremos o Duque de Hastings na segunda temporada. A Daphne, que é a esposa do Simon, ela vai continuar aparecendo. O que eu entendo é que ele não vai morrer, ele não vai sumir, o casal vai continuar existindo e provavelmente a Daphne deve voltar para Londres para a temporada casamenteira com o pretexto de ajudar o Anthony a encontrar uma esposa e mencionar que o Simon ficou nas propriedades do casal, que ele tá fazendo alguma outra coisa, enfim, dando uma justificativa para esse sumiço. A minha questão aqui é que isso funciona a curto prazo, mas isso não funcionaria, ao meu ver, a longo prazo. Então assim, tá, beleza, na segunda temporada essa é uma desculpa fácil de ser construída, é uma explicação fácil de ser dada. Mas e na terceira temporada? E na quarta? E se a série tiver 8 temporadas? O Regé-Jean Page nunca mais vai aparecer? Em nenhum contexto? Em nenhuma cena importante? Em nenhum encerramento? Isso me preocupa. A falta dele a longo prazo me preocupa porque eu gostaria de ver esse personagem interagindo com outros personagens. Eu espero do fundo do meu coração que no futuro eles consigam negociar que sejam participações especiais que façam sentido dentro da série pro ator, para que o Simon não seja completamente deixado de lado. Até porque eu imagino que depois desse problema, a série, a produção da série, esteja se preocupando um pouquinho mais com os contratos, garantindo contratos um pouco mais longos para que isso não se repita. De qualquer forma, as gravações da segunda temporada começaram em abril e nós já tivemos algumas fotos das gravações sendo divulgadas por aí. Eu vou colocar na tela de vocês para vocês verem algumas dessas fotos. Parece que os nossos personagens, toda a família Bridgerton e a família Sharma, com a Kate maravilhosa no centro, estão ali provavelmente numa competição de cavalos, é o que eu imaginei olhando para essas fotos. E óbvio, a Kate e o Anthony já estão ali discutindo, fazendo jus ao casal incrível que eles se tornam. Quanto à previsão de lançamento, a gente ainda não tem uma data para a segunda temporada, mas já que as gravações já começaram, eu chutaria que talvez a Netflix decidisse manter o lançamento no final do ano, entre o Natal e o Ano Novo, ou ainda deixar para os primeiros meses de 2023. Vamos ver como as coisas se desenrolam. Abril foi um mês movimentado para o fandom de Bridgerton. A gente teve a notícia de que Regé-Jean Page não voltaria para a segunda temporada, a gente teve as primeiras fotos das gravações da segunda temporada, e no dia 13 a Netflix também anunciou a renovação para as temporadas 3 e 4. E aí eu quero conversar um pouquinho sobre essas temporadas com vocês. Bom, é muito provável que a terceira temporada seja majoritariamente focada na história do Benedict com o seu interesse amoroso a Sophie. Se o plano for de fato uma temporada por irmão, uma temporada por livro, a gente teria a terceira temporada como sendo a do Benedict, a quarta como sendo a do Colin. Mas a gente sabe que as histórias dos livros 4, 5 e 6, elas se entrelaçam, porque elas se passam em partes ao mesmo tempo. Tem alguns acontecimentos de um livro que estão se passando ao mesmo tempo que alguns acontecimentos de um desses 2 outros livros. Então também existe a possibilidade dessas 3 histórias começarem a ser juntadas, a ser unidas na hora de contar. Pelo menos em partes, como eu disse.
Mas a Shonda Rhimes, na mesma entrevista que ela deu pra Vanity Fair, que eu comentei sobre o Regé-Jean, ela deu uma declaração dizendo que sim, o plano é de que cada temporada foque em um casal. Eu adoraria ver 8 temporadas de Bridgerton, uma dando destaque para cada um dos irmãos. A gente precisa só ficar de olho e ver como as coisas vão se desenrolar, mas eu acho que é o que eu gostaria de ver acontecendo, ainda que alguns ajustes na cronologia das histórias dos livros precisassem ser feitos para que as histórias não entrassem uma dentro da outra. Para que na quarta temporada a gente visse só a história do Colin e aí tivéssemos as temporadas 5 e 6 focadas na Eloise e na Francesca. É o que eu gostaria, mas isso também exigiria bastante trabalho na hora de criar plots, né, desenvolver enredos para todos os outros personagens paralelos nessa história. A gente vai precisar esperar e ver como as coisas se desenrolam. A gente precisa ficar de olho, ficar sabendo. Poucas coisas até agora foram divulgadas a respeito das temporadas 3 e 4, até porque elas estão um pouco distantes da gente. Mas teve uma informação que foi divulgada recentemente e que eu vou comentar com vocês agora também. A série vai ter uma mudança de showrunner. Durante a primeira temporada, o showrunner, o criador da série, a pessoa que foi também produtor executivo, que fez as coisas se desenrolarem, foi o Chris Van Dusen. O Chris, ele também está sendo o showrunner da série na sua segunda temporada. Mas ele anunciou no seu Instagram que ele não vai continuar na série a partir das temporadas 3 e 4. Ele deu a entender que ele está se envolvendo com outros projetos fora da Shondaland, fora da produtora da Shonda Rhimes, onde ele trabalhou por 17 anos. Quem vai assumir essa função de showrunner no lugar dele é a Jess Brownwell. A Jess, ela já estava envolvida em Bridgerton desde a primeira temporada e ela também já trabalhou em outras produções da Shonda Rhimes, como por exemplo Scandal e Grey's Anatomy. Beleza, a gente conversou sobre o que já foi revelado a respeito da segunda temporada, já comentei sobre as temporadas 3 e 4 e agora a gente vai para o último tópico da nossa conversa, que é o spin-off, é a série derivada divulgada pela Netflix na semana passada. No dia 14 de maio, então, veio o anúncio de que a Netflix estaria trabalhando numa série derivada, numa minissérie, na verdade, derivada de Bridgerton, que seria focada na história de origem da personagem Rainha Charlotte. Então a gente acompanhou a rainha ao longo da primeira temporada de Bridgerton. Ela não é uma personagem que existe nos livros da Julia Quinn de fato, mas ela foi criada para a série. Então a Netflix decidiu fazer uma série limitada, uma minissérie, contando a história da juventude dessa personagem, o que aconteceu com ela para ela se tornar a rainha da Inglaterra, para ela se tornar a personagem que a gente conheceu na primeira temporada. Além disso, a Netflix também divulgou que nessa minissérie a gente vai ter as personagens Violet Bridgerton, a mãe dos irmãos Bridgerton, e a Lady Danbury nas suas versões mais jovens. Então a gente vai ter outras atrizes, provavelmente, né, sendo escaladas para interpretar essas personagens nas suas juventudes. E a gente vai ver essa interação delas com a rainha também, um contexto aí vai ser criado. Como eu disse, a rainha não existe nos livros, então a história vai ser 100% nova. Mas, apesar disso, é uma oportunidade para a série abordar as histórias da Violet e da Lady Danbury. A gente conhece um pouquinho sobre a história dessas duas personagens ao longo dos livros de Bridgerton, em outros contextos também, outros livros da Julia Quinn, então seria interessante ver essas coisas aparecendo aqui. Quem sabe a minissérie também não decide incluir outros personagens, outras histórias de outros livros da Julia Quinn. A gente sabe que tem uma série de livros que chama Roxby, que conta a história dos Roxby, que são vizinhos dos Bridgertons, e essa série de livros, ela se passa alguns anos antes dos livros de Bridgerton. E também nela a gente vê cenas envolvendo a Violet, o pai da família Bridgerton também, né? E alguns dos irmãos crianças. Então isso poderia ser adaptado, isso poderia fazer parte dessa narrativa. De novo, a gente não tem muitas informações, vamos ter que esperar para ver qual é o caminho que a série vai tomar, para onde essa série vai. Por enquanto, é isso que a gente tem referente ao futuro de Bridgerton na Netflix. Essas são as informações, essas são as produções, as temporadas já confirmadas. Assim que novas informações forem surgindo, eu volto aqui pra gente conversar.
Eu vou manter vocês sempre informados, sempre por dentro, e vou estar sempre comentando as temporadas, trailers, imagens, enfim. Já tem vários conteúdos aqui e eu vou continuar tratando Bridgerton como um dos meus principais temas no canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele foi feito com muito carinho, só pra gente estar na mesma página, só pra eu poder compartilhar com vocês tudo o que eu vim reunindo de informação ao longo dos últimos meses. E a gente deve se ver muito, muito em breve. Obrigada por terem me assistido, compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês, deixem um joinha aqui embaixo, me ajuda muito. Um beijo muito grande e até mais!